Olá, sabe, a gente olha para um rio e pensa, será que essa água tá limpa mesmo? Ou o ar que a gente respira, qual a qualidade dele? Bom, a resposta para isso não está no achismo. Ela está escondida em lugares como um laboratório de análises ambientais. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Abrir a caixa de ferramentas desses verdadeiros detetives da ciência e entender como eles chegam no veredito final sobre a saúde do nosso planeta. Pois é, essa é a grande questão, né? A olho nu, a água pode parecer cristalina, mas e o que ela esconde? Para descobrir a verdade, não dá para confiar só no que a gente vê. A gente precisa de ferramentas que nos ajudem a enxergar o invisível. E é exatamente para isso que servem os laboratórios ambientais. Então, bora lá para o nosso tour. A gente vai começar entendendo o coração do laboratório. Depois vamos dar uma olhada nas ferramentas de precisão, ver a arte de misturar e separar as coisas. Daí a gente parte para os equipamentos que revelam os dados, vê um sistema de filtração em ação e no final a gente amarra tudo para entender o que esses dados realmente protegem. Ok, primeira parada, o coração do laboratório ambiental. Antes de a gente mergulhar nas vidrarias e máquinas, é fundamental entender uma coisa. Qual é a missão de um lugar como esse? Por que ele é tão, mas tão importante? É isso aí. O laboratório é o lugar que transforma a dúvida em certeza. Ele pega uma amostra de água, de solo, cheia de perguntas e transforma isso em dados, em números confiáveis. E são esses números que vão guiar as decisões, sabe? As decisões que protegem a nossa saúde e o meio ambiente. Beleza, agora sim, vamos para a bancada. E aqui, gente, a palavra de ordem é precisão. Não é um detalhe, é a regra número 1. A gente está falando de um universo onde uma mísera gota pode mudar completamente o resultado de uma análise. Então vamos conhecer as ferramentas que garantem essa exatidão cirúrgica. Olha só que peça elegante. Esse é o balão volumétrico. Repara no design dele. Um fundo redondo, um gargalo bem longo e fininho e só uma marcação, um risquinho. A função dele é super específica, preparar uma solução com uma concentração exatíssima. Ele não serve para medir volumes variados não, é para acertar um alvo único. É por isso que ele é tipo o padrão ouro do laboratório para criar soluções de referência. E para fazer par com um balão, a gente tem a pipeta volumétrica. A lógica é a mesma. Se o balão serve para conter um volume exato, a pipeta serve para transferir esse volume exato. Ela também é calibrada para uma única medida super precisa. Pensa nela como uma seringa de altíssima precisão. É ela que garante que a quantidade exata de líquido vai de um ponto para o outro, sem chance de erro. Agora, a boreta, essa já tem uma pegada diferente. Tá vendo esse tubo longo, graduado, com uma torneirinho na ponta? Ela é estrela de um processo chamado titulação. O que é isso? Basicamente é quando a gente adiciona uma solução gota a gota em outra até acontecer uma reação, tipo uma mudança de cor. A bureta permite controlar e medir exatamente o volume que foi adicionado, revelando a concentração de alguma substância que a gente quer descobrir. E aqui a gente tem a comparação perfeita para entender a diferença. De um lado, o Becker, super útil para misturar coisas, aquecer um líquido, mas as marquinhas de volume nele são só uma estimativa, um quebra-galho. Do outro lado, o balão volumétrico, que é pura precisão. Usar um Becker para medir um volume exato seria como tentar medir a espessura de um fio de cabelo com uma régua de pedreiro. Simplesmente não é a ferramenta certa para esse trabalho. Ok, a parte da medição precisa estar clara. Agora vamos para outra etapa fundamental. Como os analistas preparam as amostras? Muitas vezes, antes de analisar, é preciso separar os componentes. E para isso, existem ferramentas bem específicas. Esse aqui é o funil de separação. Olha só que design inteligente. Ele foi feito para uma tarefa bem específica, separar líquidos que não se misturam. O clássico óleo e água, por exemplo. A mistura vai aí dentro, a gente agita, deixa descansar um pouquinho e logo as camadas se formam. Aí, com essa torneirinha embaixo, dá para escoar a camada de baixo com controle total. É uma separação limpa, simples e muito eficaz. E quando a gravidade não dá conta do recado, ou é lenta demais, a gente dá uma forcinha para ela com a centrífuga. Imagina um carrossel em altíssima velocidade, só que para tubos de ensaio. A rotação gera uma força que empurra tudo que é mais denso para o fundo do tubo, rapidinho. Em segundos, ela separa o sólido do líquido. É assim que se isora o lodo de uma amostra de água, por exemplo. Beleza, a amostra está medida, preparada, separada, agora é a hora da verdade. A análise. E para isso, a gente sai um pouco da vidraria e vai para os equipamentos eletrônicos. São eles que vão transformar as propriedades invisíveis da amostra em dados, em números que a gente consegue ler e interpretar. Quando a gente fala em qualidade da água, existem alguns parâmetros que são como os sinais vitais de uma pessoa. pH, condutividade, turbidez, cada um deles conta uma parte da história daquela amostra.
E claro, para medir cada um desses sinais, existe um equipamento especialista. O primeiro dessa turma é o pH-metro. Ele faz uma coisa aparentemente simples. Mede se a água está ácida, neutra ou alcalina. E daí, alguém pode perguntar, bom, um pequeno desvio no pH pode ser fatal para a vida aquática de um rio inteiro, ou pode comprometer todo um sistema de tratamento de água, ou seja, é um número pequeno com um impacto gigante. A seguir, vem o turbidímetro. O nome já dá uma dica, né? Ele mede a turbidez, ou seja, o quão turva a água está. Pensa numa neblina densa. O aparelho faz algo parecido. Ele joga um feixe de luz através da amostra e mede o quanto essa luz é espalhada pelas partículas que estão ali suspensas. Se espalhou muita luz, é porque tem muita partícula, muita sujeira, o que pode ser um sinal claro de poluição. Até agora, a gente viu as peças separadas, certo? Mas no laboratório, elas trabalham em conjunto. Então, que tal a gente ver um sistema em ação? Vamos montar um passo a passo para realizar uma das tarefas mais comuns no dia a dia de um laboratório. Imagina o seguinte cenário. Você tem uma amostra de água cheia de partículas sólidas. Para analisar o líquido, você precisa separar esses sólidos e precisa fazer isso rápido. Deixar a gravidade fazer o trabalho? Isso poderia levar horas. Qual a solução genial dos analistas? Usar a força do vácuo para acelerar em muito esse processo. E a montagem é essa aqui, ó. A base de tudo é esse frasco de vidro grosso, o Kitasato. Ele tem essa saidinha lateral, que é onde a gente conecta a mangueira da bomba de vácuo. Em cima dele a gente encaixa um funil especial, o funil de Büchner, já com papel de filtro dentro. Quando a bomba de vácuo é ligada, ela começa a puxar o ar de dentro do Kitasato. Isso cria uma diferença de pressão. E o resultado disso é quase mágico. A pressão do ar do lado de fora, a pressão atmosférica, literalmente empurra o líquido para baixo, forçando ele a passar pelo filtro muito mais rápido. O que levaria horas por gotejamento normal, acontece em minutos, às vezes segundos. É um exemplo fantástico de como a física pode dar uma mãozinha para a química. A palavra-chave aqui é eficiência. Bom, a gente passeou pela bancada, viu um monte de vidraria, equipamento, mas agora é hora de dar um passo para trás e conectar tudo isso com a missão maior, com o porquê de tudo isso existir. A gente viu várias ferramentas diferentes, cada uma com a sua função. Mas no fim das contas, todas elas, da pipeta mais simples até o equipamento mais sofisticado, trabalham juntas por um único e grande objetivo. Resumindo a ópera, o trabalho no laboratório se apoia em 3 pilares essenciais. Primeiro, medir com precisão cirúrgica, para garantir que os resultados são confiáveis. Segundo, preparar e separar as amostras, para conseguir isolar exatamente o que se quer analisar. E terceiro, usar os equipamentos certos, para transformar o que é invisível a olho nu em dados concretos e importantes. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Se todas essas ferramentas fornecem o diagnóstico, o raio-x da saúde do nosso planeta, elas nos dizem exatamente o que está acontecendo com a nossa água, nosso ar, nosso solo. A pergunta que fica é, qual é o nosso papel no tratamento? O que a gente, como sociedade, faz com essa informação?